Eu sou o pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 38 do nosso livro, do nosso quarto livro, do livro Estudando Nossa Umbanda. Hoje, eu e minha esposa, Aninha de Oxum, estamos neste paraíso, neste santuário, neste altar de Mãe Iemanjá, para falarmos a respeito do nosso 38º capítulo do quarto livro, Estudando a Umbanda. Mas gostaríamos de lembrar que este assunto que nós vamos abordar é fruto de nossos estudos. Este assunto é fruto das orientações que tivemos de nossas entidades. Mas se seu Pai no Santo não concorda com nossa opinião, meu querido, meu irmão, ele está correto. Nunca, em hipótese alguma, duvide de seu pai ou da sua mãe no santo. Afinal de contas, eles fazem de tudo para ver os seus filhos bem, para ver os seus filhos encaminhados, sempre a serviço da caridade, a serviço do amor. Mas vamos falar então do nosso capítulo, do capítulo 38. O capítulo hoje tem o seguinte nome: A Umbanda e as teorias dos 7 elementos. Vamos entender um pouco sobre esta teoria, mas vamos falar primeiro dos primórdios. Vamos falar sobre a teoria dos 4 elementos. Uma dessas teorias, ela foi criada por um filósofo grego, Empédocles. Empédocles, por volta do século V antes de Cristo, já instituiu essa teoria. Segundo ele, tudo que existe no universo seria composto por 4 elementos principais. Então, surgiu aí os 4 elementos da natureza, ou os 4 principais elementos da natureza. Por volta de 350 anos, mais ou menos, antes de Cristo, outro filósofo grego, este um pouco mais conhecido, Aristóteles, retornou com esta ideia, falando exatamente sobre os 4 elementos que até hoje são conhecidos como a terra, o fogo, o ar e a água. E essas riquezas remontam de períodos muito antigos, trazendo este quadro de elementos importantes e elementos essenciais à vida humana. Sem esses elementos, não havia a
possibilidade da vida na Terra. Conhecido como elementais da natureza, esses 4 recursos dão vida e destacam-se entre as belezas da Mãe Natureza. Não preciso nem falar o encantamento. Aqui no Brasil, esse nosso país tão formoso, tão lindo e maravilhoso, esse país que é listado como o país de principais destinos turísticos do mundo quando se fala no quesito natureza. Podemos começar a entender qual o motivo levou a espiritualidade a escolher a nossa terra, o nosso solo, o solo abençoado do Brasil para ser o berço da Umbanda. Aqui, em nosso país, nós temos terra, muita terra. O nosso país, ele é o 5º maior país em extensão territorial. Temos mais de 8 bilhões e meio de quilômetros quadrados em terra. Temos também águas em abundância. Meu irmão, somos o país com o maior potencial de água potável do mundo. Acredita nisso? Somos detentores de 12% de toda a água potável deste planeta gigante chamado Terra. Somos o 6º maior produtor eólico do planeta. E fogo? Fogo aqui é o que não falta. Mas a expressão 4 elementos utilizadas para nos referirmos aos elementos naturais, aqueles que seriam essenciais à vida humana. Por isso que caracterizamos como os 4 elementos essenciais. Cada elemento tem um significado. Cada elemento está relacionado a uma parte do corpo e da mente. Quer ver só? A Terra, por exemplo. A Terra representa a estrutura do corpo físico e também as sensações. Pessoas do elemento terra são empáticas, são leais, são trabalhadoras, criativas, são pessoas responsáveis e elas pensam muito antes de agir. Água. A água, ela está relacionado diretamente à bioquímica, às emoções. A água está relacionada a sentimentos. Pessoas do elemento água são mais tranquilas,
são mais harmônicas, são pessoas mais confiantes, compreensivas, são pessoas descontraídas. E são pessoas amáveis. O fogo. O fogo, ele está relacionado à energia, à intuição, ao plano espiritual. Pessoas do elemento fogo são pessoas brilhantes, são pessoas carismáticas, são pessoas apaixonadas, são pessoas focadas, pessoas determinadas e pessoas dedicadas. Já o ar está relacionado à mente, ao pensamento, ao entendimento. Pessoas do elemento ar são mais espirituosas, são mais independentes, são mais flexíveis e vivem a vida ao máximo. Mas, meu amigo, cada pessoa é composta de todos os 4 elementos. Porém, um destes elementos se destaca. Mas será que são somente 4 mesmo? Ou não? Está aí a dúvida. Porque é assim, sempre aprendemos que existem 4 elementos. Lembra quais são? Água, fogo, terra e ar. Mas na Umbanda Sagrada não falamos em 4 elementos, mas sim falamos em 7 elementos. Esses elementos estão ligados diretamente a 7 vibrações, ou, se preferir, a 7 gerações, também conhecida por 7 linhas da Umbanda e seus 14 orixás. Nossa composição, ela está ligada aos 7 elementos. Não somos apenas um deles, não. Precisamos de todos estes elementos para nos manter vivos. E assim, aprendemos que ninguém, absolutamente ninguém, vive só. Somos dependentes uns dos outros. Necessitamos estar segurando nas mãos de nossos irmãos, a fim do autoequilíbrio, de sustentar o meu irmão também. Estender-lhe a mão é se equilibrar e equilibrar ao irmão. E esses elementos estão presentes desde a composição das células do próprio corpo, a composição dos planetas,
a composição da nossa casa, do nosso alimento, a nossa alimentação, a composição das nossas vestimentas, das nossas roupas, dos nossos animais de estimação. Tudo é composto na criação com a participação efetiva desses elementos. Além dos elementos terra, água, fogo e ar, esses que já é de nosso conhecimento há muito tempo, temos também os seguintes elementos: o cristalino, o mineral e o vegetal. Então, além dos 4 que conhecemos, temos mais 3, perfazendo um total de 7 elementos. Mas vamos explorar cada um. O cristalino é o elemento que está ligado nas questões da fé. Fé é um sentimento que acompanha o homem desde os primórdios de sua história. Fé numa força maior. Fé em Deus, em Olorum. Fé em Buda, em Jeová, em Jesus Cristo, seja o nome que dermos. Sim, uma força. Fé é uma força. E esta força que nos alavanca rumo à nossa vida. Então, temos que ter fé na vida. Fé no homem, que nos traz, a fé que nos traz a coragem de ir à luta. Temos que ter fé em dias melhores. A linha da fé é representada por Pai Oxalá e Mãe Logunã. Alguns as têm como maior fervor, porém, todos as têm. O cristalino traz o efeito do prisma irradiando as 7 linhas e cristalizando a fé em nós, tornando-nos cada vez mais fortes. O mineral. O mineral é um elemento que está ligado, assim, diretamente à linha do amor de Mãe Oxum e Pai Oxumaré. Traz o ouro de Oxum e nele o fator agregador que, como o ouro, para prosperar, precisa agregar. Uma pepita de ouro largada ali é apenas um mineral. Desde pequeno, nos contam que na ponta do arco-íris existe um pote de ouro. Aí, olha que interessante, entendemos que desde lá da nossa infância, desde a forma inocente que nós temos, nos é mostrado pelas lindas cores formadas a partir de gotículas de água ao reflexo dos raios incandescentes do sol, que na ponta do arco-íris de Pai Oxumaré existe um pote de ouro.
o maior tesouro que podemos ter, o amor de Mamãe Oxum. Não se faz bem feito se não for com amor. Nada se conclui de forma correta se não for com amor. Falar de amor vai muito mais do sentimento carnal. Vai ao sentimento transcendental. O elemento vegetal. O elemento vegetal carrega, além do conhecimento, aquele que alimenta a nossa mente, aquele que alimenta a nossa alma, as substâncias que nutrem o nosso corpo físico através das plantas, que carregam consigo os nutrientes, as vitaminas, aquelas que necessitamos para o nosso dia a dia. A energia que nos é cobrada em nossa jornada diária, cobrada pelo nosso trabalho, pelos nossos afazeres, pela nossa ocupação. Nos são respostas pelo consumo de vegetais, sejam hortaliças, raízes ou frutos. Então, só temos essa energia através dessa resposta. Aquilo que nos dá vida, essas hortaliças. Para que possamos evoluir, temos que enraizarmos. Assim como as árvores fazem para a fixação e a nutrição. A resposta que tem é a nutrição. Esta expansão do conhecimento vem de pai Oxóssi e de mãe Obá. Fogo. O elemento fogo é a principal fonte de energia do ser humano. Praticamente, metade do gasto da energia mundial, a energia que pode ser usada ali para produzir a própria energia elétrica ou o nosso conforto térmico, né? Assim como a preparação do nosso alimento do dia a dia, bem como é usado para fundir outros metais, produzir outros materiais, a produção de fonte de calor que tocam as caldeiras, as máquinas. O fogo também tem um significado simbólico e pode representar a coragem, a ação, a transformação, a atitude, o impulso, a paixão, o vigor e a vitalidade. É ígneo da linha da justiça, o calor que aquece e equilibra. E este equilíbrio vem de
Pai Xangô e que purifica. O mesmo que consome e energiza com Mãe Egunitá. Ar, elemento eólico, o vento. O ar, onde ele se esconde, onde ele está, onde ele fica, como aprisionar. Ele está presente em todos os cantos, em todas as partes onde é perpetuada a vida. O ar, o vento, ele espalha as sementes. Ele muda o cenário, sabia? Assim como são feitos lá nas dunas, que a cada noite elas se locomovem. Aquele monte de areia se locomove. Mas como é que ela anda? É o vento que empurra. O vento. O ar. Eles estão presentes na nossa vida o tempo todo. E quando passam a não mais existir, finda-se assim a vida terrena. Paramos de usá-lo. Paramos de respirar. A linha da lei do ar de Pai Ogum, que está em todos os caminhos, e dos ventos de Mamãe Iansã, aquele que direciona todos nós. Trazem o conhecimento da lei, que traz o sentido da lei, que traz a certeza que nada vai nos abalar. A Terra, de onde surgem as mais belas flores que encantam aos nossos olhos. Onde surgem os alimentos que nos mantêm saudáveis. Onde surgem os remédios, os medicamentos que curam os males físicos, mas também que produzem a erva daninha. A mesma erva que devasta, a erva que extermina. Mas observem, meus irmãos, tudo é uma questão de trato e de cuidado. Somos terras férteis. E nessa terra só vai brotar o que plantamos. Seja a semente do bem ou a semente do mal. Sim, ela vai germinar e ela vai brotar. Mas o que nós não podemos jamais esquecer é que se plantou, certamente vai colher. Independente do que foi plantado. Você plantou? Você vai colher. Elemento telúrico da linha da evolução de Pai Obaloaiê
e na estabilidade de mamãe Nanã, na sua maturidade, tão antiga quanto a Terra. Elemento água. Bom, desde a nossa geração, desde a nossa formação intrauterina, somos rodeados e dependentes da água. A água é uma fonte renovadora. Ela se renova a cada ciclo. Porém, ela é esgotável. Se continuarmos sujando nossa água, chegaremos ao ponto de não tê-la. A água compõe o nosso corpo. Está presente em nossa alimentação. Está presente em nossa higiene. Está aqui, ó, no ar, na terra, em nossas vidas, de forma primordial. Somos corpo físico. E o nosso corpo físico é formado de 70% de água. Não há vida aonde não há água. Elemento aquático da linha da geração está presente no começo da vida. Como mamãe Iemanjá. E assume o seu papel de ausência no final da vida como pai Omulu. E assim, conhecemos a formação e a aplicabilidade em nossas vidas dos 7 elementos. Cristalino, ligado à fé, a Oxalá e a Logonã. Água, ligado à geração, Iemanjá e Omulu. Mineral, ligado ao amor, amor de Oxum e de Oxumari. Terra, elemento ligado à evolução de Obaloaiê e Mãe Nanã. O ar, ligado à lei de Ogum e de Inhansã. O fogo, ligado à justiça de Xangô e de Egunitá. Vegetal, ligado à fartura, ligado ao conhecimento de Pai Oxóssi e de Mãe Obá. Por isso, nos faz sentido viver os 7 elementos da natureza. Faz sentido ensinar nossos filhos o futuro que está aí, tão presente. Ensinar os nossos filhos a preservar, a cultivar, a respeitar os 7 elementos, as 7 forças da natureza. Essas mesmas que nos foi presenteadas. Os 7 elementos da natureza. Mas o que faremos com eles? Serão por nossa
própria conta, por nosso próprio risco. Se usarmos com equilíbrio, estaremos em harmonia. Mas se usarmos de forma desequilibrada, não mais viveremos. Pense nisso. Vamos, meu irmão, vamos usar de forma consciente. Vamos usar de forma séria. Assim como a Umbanda, que é uma religião séria para gente séria. Axé, meus irmãos, fiquem na paz de Oxalá.